Vamos conversar sério sobre os fundos imobiliários? Não ignore esses 3 fatos. Fundos imobiliários é uma forma de você investir de forma indireta no ramo imobiliário. Os fundos imobiliários podem ser de 3 tipos principais, que é de papel, ou ele é de tijolo, ou ele é híbrido. O híbrido é quando tem um pouco de característica de fundos imobiliários de tijolo e um pouco de característica de fundos imobiliários de papel. Quando se trata sobre fundos imobiliários, você vai ter sempre pontos positivos e também vai ter pontos negativos. Vou trazer para você aqui 3 pontos positivos que você tem quando você investe em fundo imobiliário. O primeiro ponto positivo que você tem é a questão da diversificação. Os fundos imobiliários, eles permitem investir em diferentes segmentos do mercado imobiliário, como shopping, escritório, galpão, reduzindo assim o risco de concentrar o investimento em um único tipo de imóvel. O segundo é o de liquidez. As cotas de fundos imobiliários, elas podem ser negociadas rapidamente ali na bolsa de valor, oferecendo maior flexibilidade e também mais facilidade para entrar e também sair de um investimento. O terceiro ponto positivo que você tem com relação aos fundos imobiliários é a questão do potencial de rendimento recorrente. Os fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir pelo menos 95% dos seus lucros para os cotistas, proporcionando assim uma fonte de renda passiva para quem investe em fundo imobiliário. Mas aí, como nem tudo são flores, nós também temos os pontos negativos. O primeiro ponto negativo que você tem quando você resolve investir em um fundo imobiliário é a questão da volatilidade. O preço das cotas de um fundo imobiliário, elas podem oscilar, afetando assim o valor do investimento e especialmente em períodos de instabilidade econômica. Agora, por exemplo, é um momento de instabilidade econômica, mas a gente tem que ter em mente que se você procura um bom fundo imobiliário, aquilo ali pode ser bom. Por quê? Porque você vai comprar ele barato e você vai ter rendimento com eles, rendimentos maiores. Por quê? Porque quanto menos você gasta com um ativo e mais você ganha com ele, então a gente diz que você está ganhando mais dinheiro. E esse é o momento. Então, assim, tudo tem que ser analisado com cautela, logicamente, por causa do momento econômico que a gente vive, mas pode sim ser uma opção para você aproveitar comprando bons fundos imobiliários. O segundo ponto negativo que a gente tem quando você fala sobre os fundos imobiliários é a questão do risco de inadimplência e também de vacância. Se você já assistiu algum vídeo meu aqui, provavelmente você já viu quando eu falo sobre os dados de um fundo imobiliário. Se sempre ali é vacância, eu sempre digo que quando ela é mais de 0%, você tem que prestar atenção. Seja 1% de vacância que seja. O ideal é que ela seja sempre 0%. Quanto menor é a vacância, menos você vai ter de rendimento. Por quê? Porque qualquer fundo imobiliário sai os rendimentos através dos prédios, do que ele investe. Então, se a vacância ela é muito grande, a probabilidade é que aquele fundo imobiliário não consiga pagar bons rendimentos para você. E aí, com relação a essa parte, nós temos que os fundos imobiliários de tijolo, há um risco de ter inquilinos que não paguem os aluguéis ou que deixem os imóveis vazios, impactando o rendimento, tá? Então, isso é um ponto. Porque às vezes não é só porque está vazio, às vezes também é porque quem está ocupando aqueles prédios não está pagando corretamente, ou está pagando atrasado, ou simplesmente deixou de pagar por algum motivo, e aí isso vai afetar você diretamente. O terceiro ponto negativo que você tem é a questão das taxas de administração e performance. Se você vê alguma coisa sobre fundos imobiliários, você vai ver que lá geralmente tem a taxa. E taxa de administração, taxa de performance. E aí, isso interfere diretamente nos seus rendimentos, tá? Então, é também um ponto de atenção. Porque os fundos imobiliários, eles vão cobrar ali, taxas de administração e, em alguns casos, uma taxa de performance, que pode reduzir o valor ali do rendimento líquido do investidor, né? No caso, o meu rendimento e o seu rendimento com relação àquele fundo imobiliário. Então, tem que prestar atenção nesse detalhe. Agora, vamos aos fatos que eu quero falar um pouco com você. O valor patrimonial da cota de um fundo imobiliário geralmente não acompanha a inflação no longo prazo, mas pode ser um bom indicativo para avaliar a qualidade do fundo imobiliário. Outros 2 fatos muito importantes sobre isso são a rentabilidade do fundo imobiliário pode variar dependendo do tipo de fundo, por exemplo, ele é de tijolo, se ele é de papel. E também outra coisa, a taxa de administração e outras despesas podem impactar diretamente a sua rentabilidade. Então, explicando um pouco mais sobre isso, vamos falar primeiro sobre o valor patrimonial da cota. O valor patrimonial de uma cota é o valor líquido do fundo dividido pelo número total de cotas. É uma medida importante que pode avaliar ali o preço da cota no mercado secundário, que é aquele preço que você vê ali na corretora. Você pode analisar se ele está sendo negociado com desconto ou prêmio em relação ao seu valor real, mas isso não garante que o fundo imobiliário acompanhará a inflação, pois ele se baseia no valor dos ativos do fundo, que podem ter rentabilidade diferente.
Outra coisa é com relação à rentabilidade variável. A rentabilidade de um fundo imobiliário não é fixa e depende de diversos fatores, incluindo o tipo de imóvel que o fundo possui, as taxas de aluguel, as despesas de manutenção e também a gestão do fundo. Os fundos de tijolo, por exemplo, eles podem oferecer ali dividendos extras se os imóveis se valorizarem. Outra coisa é com relação ao impacto das taxas. As taxas de administração e outras despesas que os fundos imobiliários podem ter, podem reduzir a rentabilidade líquida do fundo. E é importante considerar as taxas e também analisar a rentabilidade total que o fundo oferece. Quarto e último ponto com relação a esses 3 fatos, que não é menos importante, pelo contrário, é muito importante, é a inflação. Embora o valor patrimonial por cota não acompanhe a inflação, como a gente já falou, diretamente, a valorização do imóvel, ela pode ajudar a compensar a inflação. Além disso, alguns fundos imobiliários eles podem ter políticas de distribuição de dividendos que buscam acompanhar a inflação, como os fundos imobiliários de renda, por exemplo. Então, no vídeo de hoje era isso. Eu queria te falar um pouco mais sobre pontos importantes que você tem que pensar e analisar sobre os fundos imobiliários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então é isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!